Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando em nossos corações. Eu gosto de expressar esse desejo porque é a graça que vem de Deus, é a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. É isso que nós queremos experimentar todos os dias. Como é bom estarmos juntos nessa terça-feira, hoje 19 de abril de 2022. E eu quero convidar você a continuarmos na nossa caminhada de 40 dias na busca da formação do caráter de Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O nosso desejo, o nosso grande desafio de vida cristã é exatamente a gente ter o caráter de Deus sendo formado na nossa vida. Que esse seja o nosso objetivo no dia de hoje, tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Vamos orar e depois vamos meditar nesse sexto dia desses 40 dias na formação do caráter de Cristo em nós, pensando no tema tornando o aqui o início da eternidade. Pai, nós estamos meditando na Tua palavra, no desejo de ouvir a Tua voz, no desejo de ter o caráter do Senhor formado dentro de nós, em nós, na nossa vida. Nós não queremos nos contentar, Senhor, em sermos apenas religiosos. Não foi para isto que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para um relacionamento contigo. O Senhor nos criou para termos e sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E neste encontro pedimos: Pai, transforma na nossa vida aquilo que precisa ser transformado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse momento baseado, nós estamos caminhando, no texto de 1 Pedro, capítulo 1, e estamos passo a passo em alguns versículos. E hoje eu quero falar do versículo 24 e 25, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz, pois toda carne é como a erva, e toda erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Temos pensado na formação do caráter de Cristo em nós, e essa formação do caráter de Cristo em nós não tem apenas a ver com determinadas atitudes que nós temos, que são atitudes de santidade, como nós vimos no último encontro. Sim, ter o caráter de Cristo em nós significa ter santidade, viver em busca de santidade, mas a formação do caráter de Cristo em nós passa por um processo na formação, na criação de hábitos cristãos, hábitos que Cristo nos apresenta em sua palavra, que nos transforma o nosso caráter cada dia mais à semelhança de Jesus. E isso vai acontecendo sem percebermos. O apóstolo Pedro está dizendo, e ele mostra aqui um contraste entre a brevidade da nossa vida, a finitude da nossa vida aqui na terra, e o contraste com a eternidade da palavra de Deus. A eternidade da palavra de Deus. Pedro mostra a brevidade, a finitude, a quase que irrelevância da nossa vida aqui na terra. Não é que nossa vida seja irrelevante, mas quando comparada com a eternidade, a nossa vida aqui na terra, ela é muito curta. Ela é como um vapor de água. Ela é como algo que se passa rapidamente, como Tiago também vai falar acerca disso, que a nossa vida, ela é como um vapor de tão repentina, de tão rápida que ela é. E ele vai dizer, olha, vocês não devem dizer que vão fazer isso ou aquilo, porque na verdade vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. A sua vida
é como um vapor de água, é como aquela neblina que você vê, né, caindo pela manhã e logo desaparece quando o sol ele surge. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a nossa vida, ela aqui na terra, ela é breve, ela é rápida, ela é passageira, quando é comparada com a eternidade. Agora veja bem, se a nossa vida aqui ela é muito breve, né? Se a nossa vida ela é breve e temos uma possibilidade de eternidade com Deus, por que que nós nos preocupamos muito mais com o aqui e o agora do que com a eternidade? Tem muita gente que se preocupa muito com aqui e agora, está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir. Tudo isso que Jesus disse, olha, não se preocupe porque isso é comigo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa vida aqui na terra ela é tão passageira quanto a vida da erva. Seca-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A glória que podemos ter nesta terra é tão passageira quanto a nossa vida. Você pode ter algum destaque, você pode ter algum reconhecimento, você pode ter alguma fama, você pode ter algum destaque aqui na terra, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. E se nos apegamos a ela, a nossa vida deixa de ser só aqui e passa a fazer daqui o início da eternidade com Cristo. Nosso relacionamento, então, com a palavra de Deus é o que determina se eu tenho vivido para essa finitude da vida aqui na terra ou se eu tenho vivido para a eternidade. É muito interessante porque Pedro, quando ele está falando essa expressão, toda carne é como a erva, toda carne, eu e você, a carne dos animais, toda essa matéria é como a erva. E toda a sua glória, a glória da carne, é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro, na verdade, está citando uma expressão do profeta Isaías. Eu estava lendo o profeta Isaías, e eu convido você para dar uma olhada na sua Bíblia. Eu vou dar uma comparada aqui na versão NVT, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. É extraordinário o que o profeta fala. Ele diz assim, olha, ouçam uma voz que clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivele os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clamei. Eu perguntei, o que devo clamar? Aí veja bem, essa expressão do capítulo 40 de Isaías, do versículo 3 ao versículo 6, é uma alusão ao que aconteceu com o profeta João Batista. João Batista, ele foi essa voz que clamou no deserto. O próprio Jesus falou, havia as profecias de que o Messias viria, mas antes viria o profeta Elias, que endireitaria, prepare o caminho do Senhor. E Jesus disse que esse profeta era João Batista, foi João Batista. A gente vê o cumprimento da palavra, Mateus fala isso. É preciso então preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus Cristo, o caminho da palavra de Deus em nós. Veja bem, a palavra de Deus, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, determina
se a nossa vida está sendo vivida para a eternidade ou se a nossa vida está sendo vivida só para aqui, o agora, para aquilo que é finito, temporal e passageiro. E aí, o profeta Isaías pergunta, né? O que devo clamar? Olha a resposta. A partir do versículo 6 ainda, diz assim: anunciem que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que Pedro está falando em sua primeira carta. A vida do ser humano é como o capim, é como a erva, a sua beleza, como as flores, passa, é passageira. Quer dizer, o caráter de Cristo em nós nos convida a ter uma vida vivida para a eternidade, não para a brevidade, para aquilo que é obsoleto, passageiro neste mundo aqui. Quando, versículo 5, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão, o Senhor falou. Quando preparamos o caminho para o Senhor passar, ou seja, para a vinda da palavra, quem foi Jesus? Jesus, ele é o verbo, a palavra de Deus, e ele veio. Ele é a palavra de Deus. Quando preparamos o caminho da palavra de Deus na nossa vida, a glória do Senhor se manifesta em nossa vida. E a gente para de ter um pensamento limitado aqui no passageiro, no terreno, no momentâneo, e vemos que é algo muito maior, muito mais poderoso, que é a eternidade. Os discípulos tiveram essa experiência quando em um momento Jesus levou os discípulos para o Monte da Transfiguração, e eles viram a glória de Deus, e eles disseram: Jesus, vamos fazer uma tenda aqui para ti, para Elias, para Moisés. Não vamos descer, não vamos voltar para a realidade da terra, porque aqui é muito melhor. Eles tiveram a percepção da eternidade. Deus está te convidando para hoje você mudar a sua percepção de vida, de uma vida terrena, limitada, passageira, para uma perspectiva de vida da eternidade, tornando o aqui na terra o início da eternidade e não o fim da sua vida, o propósito final. Isaías está fazendo um contraste entre a brevidade da vida e a eternidade da palavra de Deus. As pessoas procuram a fonte da vida eterna. Quantos filmes não existiam, né? Que ensinavam a fonte do rejuvenescimento, a fonte da vida eterna. Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a fonte da vida eterna. Quer viver para sempre? Quer ter a vida eterna? Jesus Cristo é tudo o que você precisa. João capítulo 6, versículo 68, e foi o texto que eu li exatamente no dia em que estava meditando também em Isaías 40, e essa palavra combina demais. Na verdade, eu lembro, eu acordei nesse dia em que meditei em Isaías 40, deixa eu ver aqui qual é o dia 2 de abril, eu estava lendo Isaías 40, mas eu acordei com um texto na minha mente, uma expressão. Quando Jesus estava pregando e a multidão sentiu que a palavra de Jesus era dura, difícil de se viver, porque é coisa para discípulo, não é para multidão. Muitos discípulos que somente seguiam Jesus deixaram Jesus. E Pedro perguntou: Senhor, para quem iremos? Porque Jesus perguntou: vocês querem também para os apóstolos? E eles perguntaram: para quem iremos? O Senhor, só o Senhor,
tem as palavras da vida eterna. Quer dizer, é a palavra do Senhor que é a palavra da vida eterna. Se você deseja a fonte da eternidade, essa fonte é Jesus. A pergunta é como tornar a palavra de Deus eterna para mim? E aí nós aprendemos que existem 6 coisas que você deve fazer para absorver o máximo da palavra de Deus: ler, ouvir, memorizar, estudar, meditar e praticar. 6 coisas. Eu digo a você que se você quer internalizar, eternizar a palavra de Deus, você precisa mudar sua postura com a palavra de Deus. E a primeira coisa que você deve desenvolver nesse sentido é começar a memorizar a palavra de Deus. Assim você internaliza a palavra de Deus. Você eterniza a palavra de Deus, não apenas externamente, mas agora dentro de você. Você precisa, para isso, desenvolver a prática da memorização. É indiscutível a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Devo, então, me dedicar a esta necessidade até torná-la um hábito. Pastor, como é que eu faço para memorizar? Comece a escrever o texto, o versículo várias vezes. Escreve, repete. Vai tentando reescrever sem ler de novo. E assim você escreve um versículo todo dia, o mesmo. O mesmo, todo dia. Se você quer memorizar João 15:7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Escreve. Escreve lendo. Vai repetindo. Depois fala de novo. E aí no outro dia escreve de novo. No terceiro dia tenta escrever sem olhar. Confere o que você errou. Corrige. Escreve. Cita. Recita. Fala. E você vai memorizar a palavra de Deus. E assim você começa a tornar a palavra de Deus eterna dentro de você. E você vai começar a viver para a eternidade. A vida aqui, ela é curta, ela é breve, ela passa que nem a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quando você começa a internalizar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, então você já começa a viver a eternidade desde aqui. Torne do aqui o início da eternidade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos nos comprometer com a palavra. Nós queremos viver a Tua palavra em nós. Ajuda-nos a memorizar. Ajuda-nos a internalizar a Tua palavra. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor também para anunciar aos outros que a vida aqui ela é passageira, ela é curta, mas que em Ti e na Tua palavra nós já podemos viver a eternidade para todos sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos e amigas, se essa palavra abençoa a sua vida, eu convido você a curtir, a colocar o seu gostei, a compartilhar e dizer para outras pessoas: olha, essa palavra, a palavra de Deus me abençoou neste encontro e eu quero abençoar você também. Espalhe a palavra de Deus e que Cristo seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos às 8 horas para mais um Devocionais com Deus.